Passamos agora a abordar, então, os órgãos linfóides secundários. Falamos dos primários e agora, então, secundários. Os órgãos linfóides secundários são, então, as regiões especificamente onde nós temos o contato, das células dos linfócitos e outras células do sistema imunológico com os patógenos e também o desenvolvimento da resposta imunológica nessas regiões. Esse tecido linfóide associado às mucosas vai estar presente especificamente revestindo, fazendo parte da parede do trato gastrointestinal, fazendo parte da parede do sistema respiratório, assim como da parede que reveste o sistema genito-urinário. São todas regiões que têm contato com o ambiente externo. Então, o trato gastrointestinal, nós temos a passagem constante de alimentos, de micro-organismos, nós inspiramos e expiramos, assim como os animais, de modo geral, tendo também contato com diversos patógenos, além do sistema genito-urinário também ter esse contato. Por isso, são regiões que precisam de um reforço, de uma proteção contra a invasão dos patógenos. Caso algum desses patógenos consiga passar pela barreira epitelial e alcance o tecido conjuntivo, eles precisam ser, então, eliminados. Então, esses tecidos linfóides associados à mucosa têm essa função de proteção das mucosas. E esse tecido linfóide, então, ele pode estar organizado de maneira difusa ou de maneira mais organizada, formando nodos. O que são os nodos? São estruturas mais compactas. Então, vejam aqui, nessa foto nós temos aqui, representado em LP, é a lâmina própria. A lâmina própria nada mais é do que um tecido conjuntivo que está logo abaixo do tecido epitelial. Então, aqui nós temos um tecido epitelial, uma lâmina basal, uma membrana basal, e posteriormente a lâmina própria. Na lâmina própria, nós temos então diversas células do sistema imunológico dispersos e conferem a proteção, caso algum patógeno consiga então passar pelo epitélio de revestimento aqui. Nesse caso, um epitélio de revestimento do intestino. Tá? Então, essa é uma forma do tecido linfóide associado à mucosa organizado de maneira difusa. Quando se organiza formando os nodos, nós observamos estruturas assim, que são mais compactas, mais densas, tá? Então, de modo geral, quando há formação de nodos, esses nodos podem estar isolados, então um nodo, outro nodo um pouco mais distante, ou esses nodos podem estar um ao lado do outro, formando o que nós chamamos de placas ou então agregados, tá? Então, desse modo, o sistema linfóide associado às mucosas pode estar organizado de maneira difusa ou formando nodos isolados ou placas. Nós podemos, então, subdividir esse tecido linfóide associado a mucosas, conhecido como malte, também em GALT, BALT ou NALT. O que significa isso? A região que está a localização desse tecido linfóide. O GALT vai ser, então, o tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, especialmente no intestino. O BALT é o tecido linfóide associado ao sistema respiratório, especialmente localizado na região dos brônquios e bronquíolos. E o NALT é o tecido linfóide associado às vias respiratórias superiores, especialmente, então, na região da cavidade nasal, na parede nasal. De modo geral, então, esses nodos linfáticos, esses agregados de tecido linfóide, eles não são encapsulados. Algumas regiões podem ter, então, parcialmente cápsulas, tá? Mas formando estruturas mais específicas, como nós vamos ver, de modo geral, não são encapsulados. A densidade, então, celular é muito grande nos nodos linfáticos. No tecido difuso, essa densidade de células linfóides é menor, misturado com células do tecido conjuntivo, e estão especialmente localizados na mucosa e também podem alcançar a submucosa das paredes. Então, a mucosa é a primeira camada em contato, com a luz, e a submucosa é a segunda camada posterior, logo abaixo da mucosa.
Inicialmente, vamos então entender o que são os nodos ou nódulos linfáticos, nos familiarizar a essa estrutura. Então, os nodos linfáticos, representado aqui nessa estrutura 4, né? Aqui novamente mais um nódulo linfático, um terceiro e um quarto nódulo linfático. Nada mais é do que um tecido conjuntivo densamente popularizado por células do sistema imunitário. Quem são as células que estão formando, então, esses agregados, né, junto ao tecido conjuntivo? São as células dendríticas foliculares, essas células dendríticas que formam aquele arcabouço, né, dando suporte para as células do sistema imunitário, conjuntos de células apresentadoras de antígeno. O que são as células apresentadoras de antígenos? Células capazes de fagocitar os patógenos ou porções específicas de patógenos, processar esses antígenos e apresentar, então, para os linfócitos especificamente, tá? Então, células apresentadoras de antígeno. Além disso, os linfócitos do tipo B, os linfócitos do tipo T e também os plasmócitos estão presentes. Lembrem que os plasmócitos nada mais são do que as células linfócito B que já entraram em contato com o antígeno e que agora se desenvolvem em plasmócitos capazes de secretar, então, anticorpos. Então, são essas células que estão presentes formando os nodos linfáticos de modo geral. Os nodos linfáticos, eles podem ser classificados em nodos linfáticos primários ou nodos linfáticos secundários. O que significa isso? O nodo linfático primário, ele não está desenvolvendo uma resposta imunológica na região do nodo intensa. Então, não apresenta centros germinativos. Os nodos linfáticos secundários estão desenvolvendo naquele momento uma resposta imunitária intensa. Então, apresentam centros germinativos. O que são os centros germinativos? Então, observem aqui um nódulo linfático, percebam que nós conseguimos ver uma diferença de coloração, uma região cortical, intensamente corada, e uma região medular, menos corada, né? Com uma coloração um pouco diferenciada. Essa coloração, essa diferença de coloração, se dá à diferença de atividade das células. Então, vejam, esse é um nódulo linfático, como esse segundo, terceiro e o quarto, todos eles são nodos linfáticos secundários, porque apresentam uma região medular bem característica que está apresentando um centro germinativo, ou seja, que está desenvolvendo uma resposta imunitária nesse momento. Nos nodos linfáticos, de modo geral, há uma grande densidade de linfócitos B. Então, os linfócitos B que se desenvolveram especificamente lá na medula óssea ou, por exemplo, nas aves que se desenvolveram também na bursa de Fabrícios, migram e ocupam, então, esses centros germinativos, esses nodos linfáticos. Lembrando que os nodos linfáticos, então, estão presentes, né, na parede do trato gastrointestinal, nas vias respiratórias e também sistema genito-urinário. Podem estar isolados ou, então, formando placas, agregados um ao lado do outro. Nessa secção histológica, nós conseguimos observar, então, as regiões que formam especificamente um nódulo linfático. Esse nódulo linfático está associado ao trato gastrointestinal, especificamente no intestino, e é um nódulo linfático na sua condição ativa, ou seja, um nódulo linfático secundário. Então, dependendo da literatura, a literatura pode descrever como um nódulo linfático secundário ou primário, ou então como um nódulo linfático ativo, que seria o secundário, ou inativo, que seria o primário, tá? Sem o manto, com o manto, tá? Então, dessa forma, nós conseguimos ver aqui um nódulo linfático ativo ou secundário. Observem que existe uma zona escura, ou também chamada de coroa, que apresenta nessa coloração aqui uma basofilia mais intensa, em função da quantidade de células e a densidade, né, dos núcleos dessas células. As células presentes em maior número nessa região da coroa ou zona escura são os linfócitos do tipo B em processo de mitose. Entre essa zona escura e a zona um pouco mais clara, né, a região central,
existe uma pequena linha que nós podemos observar bem densamente corada aqui, que na verdade é chamada então de manto, a zona limite entre a região da coroa e a região então da zona clara. A zona clara nada mais é do que o centro germinativo. Então, eu posso chamar de zona clara, posso chamar de centro germinativo. Nessa região está sendo desenvolvida a resposta imunitária nesse momento. Então, nós temos os linfócitos do tipo B em intensa atividade, por isso que o núcleo fica eucromático, o núcleo não se cora tanto, ele está menos denso, porque o linfócito está bem ativo. E aqui eu tenho um desenho esquemático demonstrando, né, um nódulo linfático, um segundo nódulo linfático, e percebam que entre os dois nódulos linfáticos existe um tecido conjuntivo mais frouxo, né? Também um tecido conjuntivo associado à mucosa, né? Um tecido linfóide associado à mucosa, e nessa região entre os nodos está presente uma grande quantidade de linfócitos do tipo T. Então, nos nodos, a prevalência é linfócitos do tipo B, e entre os nodos, a prevalência é linfócitos do tipo T. Vejam que esses linfócitos do tipo T, eles são drenados para dentro da rede de capilar linfóide e levado pela circulação linfática até os linfonodos, tá? Então, dessa forma, nós temos, como eu comentei com vocês, as células do sistema imunológico que não são fixas, elas ficam transitando entre os tecidos linfóides. Aqui nós temos, então, duas secções histológicas em animais diferentes. Então, percebam que a estrutura dos linfonodos é igual, né? Aqui, especificamente na região do intestino grosso de um bovino, percebam o nódulo linfático, e aqui a estrutura, então, dos linfonodos na região do intestino grosso, só que agora de um cão. Observem que esse nódulo linfático, ele é classificado como secundário, porque nós conseguimos ver uma região, uma coroa, né? Uma zona mais externa, mais densamente corada, e uma região mais clara, a zona clara aqui, o centro germinativo. Já nessa segunda secção histológica aqui, do cachorro especificamente, do cão, nós não conseguimos distinguir a região da zona escura e a região da zona clara, por isso um nódulo linfático do tipo primário, sem o centro germinativo. Algo importante, então, os nódulos linfáticos não apresentam cápsula conjuntiva, não há como delimitar especificamente o nódulo linfático, tá? E sim são agregados de células, né, mais densamente compactados. Esses nódulos linfáticos podem ocupar a mucosa e muitas vezes chegar até a submucosa. Então, a região mais externa da parede do trato gastrointestinal e a segunda camada um pouco mais interna, tá? Mucosa e submucosa. Aqui mais exemplos de secções histológicas. Essa secção histológica está demonstrando um bronquíolo, tá? Então, a região do bronquíolo, isso significa pulmões. Nessa região, nós conseguimos ver a formação do nódulo linfático, representado aqui em 8, e percebam que aqui nós já temos dentro do malte, que é o tecido linfático associado às mucosas, é um tipo de tecido linfóide associado às mucosas respiratórias, né? Do trato respiratório, especialmente dos brônquios, por isso, BALT. Aqui, demonstrando as placas, a formação aqui das placas, que são agregados de nódulos linfáticos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nódulos linfáticos, formando o que nós chamamos, então, de placas de Peyer. As placas de Peyer estão exclusivamente formadas no intestino, independente da espécie animal, tá? Então, esses agregados formam as placas de Peyer e tem essa função, então, de manter, né, o ambiente aqui intestinal, a parede do intestino, livre de possíveis patógenos que possam entrar em contato, né, com as regiões mais internas do organismo. Estão presentes especialmente no ilho, tá? Então, no ilho nós temos muitas placas de Peyer, nas espécies animais, de modo geral, em função de que é uma região que o alimento já foi processado, né, já foi absorvido lá no duodeno, no jejuno, que são as regiões mais próximas de absorção do intestino delgado, e aqui já se formam, então, uma quantidade muito grande de bactérias junto com o bolo, né, que sobrou desse conteúdo que não foi absorvido.
É importante lembrar, então, que nós temos, né, os nodos sendo formados e entre os nodos um pouco de tecido difuso, tá? Entre os nodos sempre a formação do tecido difuso, enquanto os nodos um tecido mais denso. Vejam aqui que o número 1 está representando esse tecido difuso, coloquei aqui um tecido conjuntivo frouxo, né? E o 4, então, formando especificamente os nodos e as placas aqui agregadas. Encerramos, então, falando sobre as tonsilas. As tonsilas são nodos linfáticos, fazem parte do malte, né? E são estruturas que formam basicamente um anel de tecido linfático ao redor da região especificamente aqui da faringe, né? Da região final da cavidade oral, o qual proporciona uma barreira imunológica para proteger o sistema respiratório e alimentar. Então, nós vemos a formação das tonsilas nasofaríngeas, então a região mais lateral, tá, da cavidade oral. As tonsilas palatinas estão mais associadas à região do teto da cavidade oral, né, profundo, então na região mais distal da cavidade oral, e as tonsilas linguais, então seria a base da cavidade oral. Nessa região, então, nessa região final da cavidade oral, nós temos uma intensidade, uma quantidade de nodos linfáticos muito grande, que são responsáveis, então, por proteger essa região especificamente, né, do contato de patógenos que possam intervir, então, acabar entrando no tecido, tanto respiratório como também no trato gastrointestinal. Eu havia comentado com vocês que os nodos linfáticos, de modo geral, eles não apresentam, né, essa cápsula conjuntiva. Essa exceção vem para os nodos linfáticos, então, aqui as tonsilas especificamente. As tonsilas, elas são ou encapsuladas ou parcialmente encapsuladas, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando tem um processo inflamatório muito grande nas tonsilas, é possível fazer uma remoção cirúrgica, né, dentro das condições apropriadas, claro, e tendo uma certa facilidade na remoção, em função de que essas tonsilas ou são completamente encapsuladas ou são parcialmente encapsuladas, facilitando a sua remoção. Muito bem, então a estrutura aqui das tonsilas, duas secções histológicas, né? Uma tonsila aqui palatina, então como se fosse no céu da boca de um bovino, tá? Então nós temos essa estrutura aqui da tonsila, e aqui a representação de uma tonsila palatina também, de um cavalo especificamente, tá? Então vejam que nós observamos, né, uma delimitação junto ao tecido conjuntivo, por isso são encapsuladas ou parcialmente encapsuladas. Os folículos linfáticos, então as estruturas foliculares bem características, nós conseguimos ver, né, os folículos bem delimitados. Vejam uma região mais escura, uma região central, onde ocorre, então, especificamente a ação, né, das células do sistema imunológico. E algo que é interessante é que nos ruminantes e nos cavalos, as tonsilas apresentam essas projeções do epitélio de revestimento para o interior da tonsila, formando, então, as criptas, tá? Essas criptas não são muito comuns em outras espécies animais. São mais presentes especificamente, né, e bem desenvolvidas nos ruminantes de modo geral e em cavalos. Encerro, então, nesse momento, esse conteúdo, e lembrando que no nosso momento síncrono, nós temos a oportunidade, então, de tirar as dúvidas, né? E eu também vou trazer algumas secções histológicas, perguntas, para tornar algo um pouco mais dinâmica, tentando fixar o conteúdo teórico que foi abordado, teórico-prático que foi abordado durante essa aula.